Entender o que é a Torá. Ele não entende absolutamente o que é a Torá. Ele pensa que a Torá é um livro de leis e que se ele seguir aquelas leis, então ele vai ser abençoado. Se ele não seguir, ele não vai ser abençoado. Mas não pensem assim. Não pense que se trata de bênção ou não bênção. Pense que funciona como abrir um fluxo e não abrir esse fluxo. Dentro do parâmetro que é especificado, como nós vamos entender, onde nós vimos a questão do parsa, não é? Que é a divisão dessas duas sefirotes com as demais sefirotes, e dentro dessa construção, não é? A gente sabe, já foi repetido aqui inúmeras vezes, sobre que existem árvores que elas são, na verdade, árvores que enganam, elas estão no nível menor aqui dentro do nosso sistema, e aqui elas têm uma proporção de serem a árvore que traz essa ideia sobre todo o resto da Torá. E aí quando a gente fala que a Torá ela só está falando de sefirotes, etc., fica ruim para a pessoa entender, porque ela simplesmente não sabe disso, ela nunca viu, ela nunca leu em português. E se ela não tiver um mestre que ensine essa Torá para ela de uma forma adequada, vai acabar que ela então nunca vai conhecer essa Torá, nunca vai perceber a realidade dessa Torá. Então perceba, a gente tem aqui um grande trabalho a fazer. E é um trabalho muito pesado e forte, porque nós temos pessoas que, quando começam a estudar a Torá, elas não entendem, elas começam no nível. E para a gente ir explicando essa Torá para a pessoa, demora-se até a pessoa entender, então é assim, não é? Agora eu entendi. Então demora-se muito tempo até você tirar aquela ideia da religião, até você mostrar para ela que não é aquele esquema. Então ela está aqui, ó, dentro desse esquema, que é a própria desconexão com a Torá. Então essa desconexão, e aí é que está o problema, porque se tudo foi criado pela Torá e tudo tem a Torá, eu tenho que perceber que, lógico, que vai existir uma árvore que é citada muito dentro da Torá, que é a árvore né? A árvore que está sentenciada e é chamada árvore do bem e do mal. A gente deve perceber, que olhar minha foto aqui, ó, que existe, né? Eu não sei como é que eu vi isso aqui, mas na minha foto tem uma questão de que existe o bem e o mal, na verdade um Aleph, e dentro desse Aleph ele é como aquele Yin Yang, e isso foi copiado, pasmem, da própria Torá. Ou seja, existe o bem e o mal, e dentro do bem e do mal existe uma proporção, porque tem que haver o equilíbrio. Se não existissem essas duas forças dentro do ser humano, o ser humano não poderia existir exatamente com o subconsciente, que é o que difere ele dos anjos. Ou seja, a alma em si ela é divina, isso inquestionavelmente. Agora, a questão do decidir, e aí é entre aspas, como a gente vai ver, nós não decidimos o que vai acontecer, nós decidimos o que vamos fazer mediante a cada situação. E não escolhemos quando aquela situação vai acontecer. Então a gente não define a vontade, a hora que a gente vai no banheiro, a gente não define
até pouco antes de acordar o que você realmente vai comer, e essa vontade pode mudar, dependendo, né, daquela questão. Nós achamos então que nós controlamos tudo e que podemos mudar as coisas de acordo com aquilo que a gente acredita. Então veja, essa é a questão que é complexa de se entender dentro da Torá. Por que não? Nós já temos um tikkun, podemos mudar o tikkun desde um modo que a gente pode se mudar o tikkun de duas formas, na verdade, tanto para algo bom como para algo ruim, desde o momento que a gente siga ou a lei ou a não lei. A lei em si, como eu disse, 613 leis, elas não são seguidas porque ela se divide também em categorias. E dentro dessas leis, na verdade, que não são leis desse mundo, mas são leis que devem ser entendidas de uma forma mais profunda, as pessoas perdem essa conexão porque foram enganadas exatamente por uma árvore que é chamada de árvore do bem e do mal. Veja, essa árvore que ela é chamada do bem e do mal, ela vai ter exatamente um lado direito e um lado esquerdo. Esse lado direito e esse lado esquerdo, eles vão padronizar a descida da divindade para o nosso mundo. Vamos só mudar a cor aqui. Então veja, 5 dedos do lado direito e 5 dedos do lado esquerdo. Os dedos são do Eterno. Lógico que não são realmente dedos, mas é como se Deus falasse: olha, eu controlo tudo. Então veja, se vocês seguirem essa Torá, estudarem ela de noite, vocês então, não vão ter vida e vida plena, uma vida plena espiritualmente falando. A gente confunde muito o que é vida espiritual com aquilo que é vida nesse mundo e avançar, conseguir estabilidade financeira. Não, depende, vai depender do masal da pessoa. Se ela tiver que ser pobre, ela vai ser pobre, mas se ela tiver que ser rica, se tiver no masal dela, assim vai ser. Então isso não é algo que possa ser mudado aqui segundo os nossos sábios. Então quando eu falo de uma lei, eu estou falando de uma conexão dentro da minha alma. Eu não estou falando de uma questão fora desse aspecto, é dentro da alma. Isso significa, então, que muitas vezes nós somos obrigados a quebrar a Torá. Por quê? O Eterno fala para a gente nós não sentarmos com idólatras e temos que, às vezes, nos sentar. Por exemplo, quem trabalha com público em geral, a pessoa sempre tem que estar sentado ali com idólatra. E aí a pessoa vai ter que fazer aquela meditação, Yud, Lame de Yud, para aquela energia não pegar a pessoa. Principalmente quem trabalha com público e pode estar absorvendo essas energias. Então ela se protege, ela protege o local que ela está, enfim, porque senão ela acaba daqui a pouco ficando muito negativada. E aí, o que acontece dentro disso? Significa que a lei, então, ela deve ser observada nos seus mínimos detalhes e dentro daquilo que a Torá está proibindo. Veja, é proibido eu lidar com idólatras. Sim, no sentido de que eu vá participar das suas festas, daquilo que eles vão comer. A comida aqui também, ela significa aquilo que você absorve na sua mente. Então, mas na Torá está que eu posso negociar. Então o Eterno fala: olha, você pode negociar com Edom, você pode fazer negócios, você só não pode conviver, não é? Trazer eles para o seu círculo, mas na nossa história nós somos pessoas que têm familiares que são cristãos, pais, mães, irmãos, e aí é que complica um pouco porque de uma certa forma é o primeiro mandamento que nós quebramos, porque nós temos que conviver com a nossa família. E assim foi o que o Eterno desejou e foi o que aconteceu com Abraão. Quando saiu de Ur dos Caldeus, ele conviveu com a sua família, mas sempre empenhado em mudar aquela realidade interna daquelas pessoas.
E dentro desse aspecto, então veja, não deixa de ser uma quebra de Torá. Não deixa de ser uma quebra de Torá e não também não significa que você não vai receber essa sanção. Ou seja, você sentou com idólatra, e aí quando você senta com idólatra, o que que acontece? Aquela energia que está no idólatra, isso é só para a gente entender aqui, ela vai sugar a sua energia. Ela, como é uma energia, mesmo que seja seu parente, como é uma energia negativa, ou seja, idolatria, receber aquilo que é seu, então essa pessoa aqui, que está dentro da Torá, ela vai ter então a sua energia sugada. E quando ela tem a sua energia sugada, essa energia também passa energia para essa pessoa, que se ela não sabe se defender, então aquela pessoa quando sai, ela deixa dúvidas dentro da cabeça dessa pessoa. Por que que ela deixa dúvida? Porque ela vai plantar uma sementinha aqui da religião dela, da idolatria. Essa pessoa, ainda que ela não perceba, ela está cheia dessa energia. E a pessoa que está estudando a Torá, não, ela está com uma outra energia. Quando essa pessoa aqui, ó, junta e se junta perto da alma, e aí então, ela, de uma certa forma, ela deixa essa pessoa desequilibrada espiritualmente. A pessoa pode falar, mas eu sou forte. Ah, mas isso não me atinge. Não, não pense assim. Porque está escrito na Torá para você não lidar com idólatras. E olha que eu conheço bem isso, e eu já fui um grande idólatra. Então veja, essa energia que se você não tiver cuidado, ela vai te colocar em negatividade. Por isso é que é falado que você não deve se misturar, tá vendo? Unir as almas, porque essa alma aqui, ó, ela vai sugar a sua energia e naquele período que ela sugou, vai acontecer isso aqui. Ela puxa a sua energia dentro da idolatria, fica muito bem e você fica muito mal. Por quê? Você que conhecia o mandamento da Torá, você quebrou a Torá. Ou não se defendeu de uma forma plena. Então, é por isso que a Torá está falando para não sentar com idólatras. Não se trata só um capricho divino. Olha, agora eu não quero mais que vocês sentem com idólatras porque eu não gosto. E realmente, essa é uma bobagem. Não, a Torá não fala isso. A Torá, ela fala para você não fazer nada que ela proíba. Então, tudo que a Torá estiver proibindo é porque vai ter o quê? Um livro de lei divino, vai ter uma sanção. Qual é a sanção que você tem aqui? Ó? Que você foi negativado e todas as bênçãos que você ia receber, bênçãos financeiras, passou para cá. Essa pessoa agora, ela vai receber as suas bênçãos financeiras. Uma cura que o Eterno pode estar preparando para você, não é? Então essa pessoa aqui pegou a cura. Eles roubam. Isso é essa energia assim. Veja, pegou seu dinheiro, pegou a sua cura, seu estudo de Torá também é roubado. Então você vai se sentenciando exatamente a estar, tá vendo? Tudo é roubado, toda a tua energia é roubada e aí você não sabe por quê. Quando você está na presença dessas pessoas, você sai sugado. E sai o que, ó? Cheio de grilo na cabeça. Cheio daquele cri, cri, cri. Aí você tem que começar a lutar internamente. Não. Tem que começar a fazer o Shema, tem que começar. Por quê? É complicado isso, né? Nós estamos, ó, no menor nível, onde tudo é escuro. Eu só botei o verde aqui para diferenciar. Por quê? Olha, essa pessoa que chegou aqui dentro desse parâmetro, tá vendo? Ela chegou e te encontrou aqui dentro da Torá limpinho. Quando ela lida com você, vai mudar o aspecto. Esse lado vai ficar escuro e ela vai ficar, olha. Por quê? Ela está dentro dessa árvore. Essa árvore é o que? A árvore do bem e do mal. Aí é que está o grande problema. Porque se ela fosse só a árvore do mal, todo mundo saberia, não, é o bem vezes o mal. Tá vendo? Então isso significa o quê? Que ela tem na sua composição o bem e o mal. Não é? Então veja, você vai ver coisas maravilhosas dentro do livro de Edom. Ah, mas lá tem coisas muito boas.
Olha, então cartas ao Coríntios 13, né, sobre o amor, o sermão da montanha. Olha, são coisas que realmente abalam o emocional da pessoa. Assim como em qualquer livro pode ter questões emocionais, mas lá existe a mistura do bem e do mal. Por exemplo, é como alguém pode fazer um sermão da montanha que está cheio de erros, depois a gente vai ver isso. Depois faz uma parábola que fala assim: eis que veio o dono da vinha e não quiseram, algo mais ou menos assim, não quiseram receber o dono da vinha, traga os meus inimigos e arranque as suas cabeças aqui na minha frente. Vocês pararam para pensar o que está escrito lá no final? Imagine isso. Imagine o islamismo, né? Que tem esse mandamento de matar as pessoas. Então, se você não segue tal religião, a pessoa vai ter que ser morta. Veja, parece que é muito bonitinho, não é? Quando fala lá, olha, se alguém te pedir a capa, te pedir para andar, dê a sua capa para o seu irmão. Alguém pedir para andar 1 quilômetro, ande 2, 5 quilômetros por ele. Mas se alguém também não quiser me servir, traga aqui essa pessoa e arranque a cabeça dela na minha presença. Ele quer ver a pessoa tendo a cabeça arrancada. Então veja, está vendo? Bem e mal. Quando ele olha para uma pequena oliveira, uma arvorezinha, ele olha para aquela árvore e fala assim: eu estou com fome. É o que a gente chama ele de um profeta burro, né? Não faça isso, que você tem que ter força espiritual para fazer isso. Um profeta burro. Porque como que a vara de Aharão pode... na verdade, o sinal que Aharão deu é que a vara lá produziu amêndoas, frutos, e agora alguém mata um ser tão inocente como uma árvore e ainda fora da data de dar fruto, como está lá dentro da escritura deles. E sentenciou aquela bichinha, ela não podia correr. Qual forças foram usadas para isso? Foram as forças do mal. Então veja, sempre lembre disso, vai ter o bem e vai ter o mal, que é a árvore do bem e do mal. Muito bem, se essa agora sim a gente começa a construir aqui a nossa narrativa em relação a tudo isso. Isso significa que eu estou aqui nessa árvore, ela está aqui dentro do meu mundo, que é a árvore do bem e do mal. Quer dizer, eu acho argumentos para cometer as atrocidades que são cometidas aqui nesse mundo e foram cometidas ao longo de toda a história, justamente porque eu não estou respeitando a Torá. Então, eu lido com idólatras. Mano, se você lida com idólatra e não quer estudar a Torá, se ele quer estudar a Torá, quer sair daquilo, você vai até o final com ele. Vai se machucar, mas vai lá com aquela pessoa tentar ajudá-la. Mas se a pessoa não quer sair, você vai se meter com ela vai te arrastar lá para o fundo. E aí vão acontecer, se é um livro de leis, é um livro que vai ter sanções sobre a sua vida. Essas sanções, elas vão acontecer de forma que você não vai poder detê-las. Não vai poder ter uma tela para resistir a esses ataques, porque é uma lei divina. Então não se trata simplesmente de um capricho. A mesma coisa é a questão do roubo. A mesma questão é todas as leis que estão na Torá e que também algumas leis devem ser entendidas de forma diferente. Então veja, se você cumpre o mandamento da Torá, você vai ter o benefício aqui, ó, de não ser sugado. Se você não cumpre, você vai ser sugado. E aí quem é o prejuízo maior? É do Eterno? O Eterno não muda, o prejuízo é seu. Você sai no prejuízo, porque você sai machucado espiritualmente. Esse é o primeiro mandamento dentro dos primeiros parâmetros. O Zohar ainda vai falar o seguinte: quando você tem um pensamento ruim, seja ele qual for, até de matar alguém, e se você não traz esse pensamento para esse mundo, você não materializa essa ação, né, ou traz em palavras onde envolve outras pessoas, então você não cometeu o pecado.
Existe a possibilidade, mas você está resistindo a ele. Agora a idolatria não. Mesmo que ela esteja só na sua cabeça, ela já está te sentenciando a não existência dentro dos níveis da Torá. Tudo bem, gente. É uma forma bem simples de explicar tudo isso numa única lei. É lógico que vão existir outras e outras e outras leis. Vão existir outros e outros parâmetros. Quando você então começa a participar dessas questões, você não tem mais força para estudar a Torá. O Yetzer Hará, ele vai participar de uma forma tão profunda, né, dentro de você, que você não vai conseguir, né, ter força para estudar essa Torá. E aí vão acontecer várias argumentações internas e talvez externas. Muito trabalho, muito tudo é problema, é isso, é problema com a esposa, com o esposo, tudo é um argumento para você não estudar a Torá. E aí você nunca estuda a Torá. Ah, mas eu quero, eu desejo isso. Entre querer, né, entre desejar e você realmente ter a força para fazer, existe aí né, léguas e léguas de questões, porque você realmente não está nesse mundo para estudar a Torá. Você está aqui, desculpa falar, né, não é para vocês, eu estou falando para quem tem esses pensamentos, para não estudar a Torá. E a pessoa se engana que um dia ela vai estudar a Torá. Então veja, agora sim que a gente entendeu isso, que a gente está dentro de uma árvore do mal, e se a gente está aqui perto dessa árvore do mal e do bem, a gente está mais próximo dessas forças. Está mais próximo dessas forças. Essas forças, então, elas vão ficar ancoradas nesse mundo. É muito mais fácil você ver um idólatra fazendo um milagre do que você ver um tzadik. Por quê? Primeiro ele vai ter que ver no meio do qual Deus vai permitir esses milagres de Torá, que não são milagres de esquerda. Por isso que lá em Devarim está escrito sobre um falso profeta, Devarim 13. Mais milagres que vão fazer você subir nessa árvore da vida. Avançar aqui para cima, sair desse aspecto aqui, o que é totalmente difícil, porque as pessoas vão começar nesse primeiro nível. Nesse primeiro nível pode ser um tzadik, poderia ser o Ari. O Ari começou aonde? O Ari ele começou aqui em Malhut de Malhut. Foi subindo, mesmo que a alma dele estivesse aqui em cima, que nesse nível, ele teve que escalar até a sua Neshama. Então ele teve que vencer todas essas problemáticas. Lógico que a questão de você estar inserido numa comunidade de cabalista, como ele esteve, e vivendo tudo isso, faz parte dessa construção. Muito bem, essa era uma pequena explicação inicial, não é? Ó, você pode, a hora que você quiser, alimentar um idólatra. Basta você quebrar a lei da Torá. E aí, tá vendo? É uma responsabilidade tua, porque a lei lá está escrito que o que acontece? Não vos assenteis com idólatras, não comeis, não conversais, não fica trocando ideia com pessoas idólatras. Porque ela vai botar o que, ó? Grilo na sua cabeça, né? Ela vai botar coisa errada na sua cabeça. E quando a sua cabeça absorveu aquele erro, você vai ficar em dúvida. Todo ser humano fica em dúvida. Exatamente isso. Por isso que hoje nós temos pessoas que estão se afastando da Torá porque entraram nessa vibe. Gente, então vamos lá. A gente vai falar agora da nomenclatura da Torá, Zat. E eu gostaria de observar que o que eu falei para vocês é uma verdade, tá? É uma verdade que, se a pessoa não tiver cuidado, daqui a pouco ela está afastada do Eterno. Então, preciso muito cuidado. Então, veja, Zat e Zak. E essa lei, eu falei uma lei, ainda existem as outras, né? Existem outras leis. Então, veja, Zat Isaac, elas vão ser 7 sefirotes. Essas 7 sefirotes, né? Que vão ser aqui, ó, Hesed. Vamos indo mudando as cores aqui, ó. Só para a gente separar a letra.
Hesed, Gevurah, aqui nós temos Tiferet, nós temos Aknitsa, Od, Yesod e Malhut. Essas são o que nós chamamos exatamente, né, de Zat ou Vak. Pode ser usado essas duas linguagens. Olha, Zat e também o outro nome. Nós escrevemos aqui as iniciais das sefirotes. Então aqui nós temos um acrônimo. Então a gente tem aqui, ó, HGT, HGT. O que significa? Teria que ser aqui, o inicial seria CH, né? Mas é usado HGT, que é Hesed, Gevurah e Tiferet. O H, isso dentro da nomenclatura, mas não da realidade da Sefirot em si. A Sefirot ela vai ser definida por um nome divino, ó. H, G de Gevurah, ali é Hesed, Gevurah, Gevurah e Tiferet. Então significa que essa nomenclatura aqui, ela vai sempre estar falando dessas três Sefirot. Ou seja, HGT. Então agora quando a gente falar, e a gente falar, olha, o HGT, a gente está falando exatamente dessas três Sefirot. Hesed, Gevurah e Tiferet. E as outras Sefirotes, né, vão ser chamadas de Nerim, que vai ser exatamente as iniciais das outras Sefirotes. Então a gente tem um Nun, um N, né, na verdade, o H, o Yud e também o Mem. E aí vai ser da mesma forma, ó, o N de Netza, o H de hoje. Nesse caso aqui, o Od também ele vai começar com a letra H. Então, mas ele não tem nada a ver, porque vai ter uma nomenclatura, não é, dentro de cada situação. Aqui eu tenho as letras que são diferenciadas. Então veja, aqui eu tenho Od, e aí eu vou ter Yesod com aqui a letra Y. Muito bem. E vou ter também a questão de Malhut, que é o nosso planeta, é onde nós estamos, mas também nós devemos observar que todos os outros Sefirotes, as outras Sefirotes, elas têm também Malhut. Isso significa que existem parâmetros muito maiores dentro dessa questão. Muito bem. Então veja, então aqui a gente construiu Kiyazat e Vak. Tem que gravar, né? Vai ter que pegar e construir dentro de você essa questão para que você possa entender. Então veja só, aqui então nós temos essas ligações que vão gerar, ó, são palavras que são ligadas às suas sefirotes, as nomenclaturas iniciais. Então eu tenho aqui, ó, cada uma delas ligadas a nomenclatura e assim sucessivamente. Daqui para baixo eu tenho essas quatro. E aí como que a gente vai chamar isso? Como que a gente vai chamar todo o conjunto, né? Todo o conjunto pode ser Zat ou Zak. Veja, e vai definir sempre essa construção aqui. Muito bem. Então aqui, veja, a Torá está mostrando uma tela de como é feita uma alma, de como, por isso que quando a gente vai fazer uma árvore sefirótica, a gente tem que fazer aqui a alma, o desenho da alma da pessoa dentro das sefirotes.
ele não é feito de forma nenhuma com outro esquema, mas sim com uma Sefirote, né? Como uma árvore Sefirote, porque esse aqui é o desenho da alma da pessoa. Veja, então aqui eu tenho exatamente a construção também, né? Deixa eu botar como eu botei abaixo, dessas Sefirotes. E aí, toda vez que vocês verem a palavra Zat ou Vak, então agora a gente já definiu que está falando dessas Sefirotes. E aí, né, pode ser chamada também de HGT. Se eu vejo HGT, eu estou vendo essas três primeiras Sefirotes. E se eu estou vendo aqui Nehaim, então eu estou vendo essas quatro Sefirotes abaixo. Agora a nomenclatura vai mudar. Vai ser Vat, começar com V, ou VAC, tá vendo? Então nós tivemos o Z, o ZAI, ele muda para a letra VAV. Veja, então, deixa eu só... uma letra VAC. ZAT ou VAC. O que significa, então, que são 6 Sefirotes nesse caso, né? E vai ser Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Od e Esod. Ou seja, não chega até Malhut. Não existe essa nomenclatura aqui de baixo. Então veja, inclusive o início do nome da letra começa com Vav, que são 6, e aí a gente vai poder diferenciar que não está falando dessa aqui de baixo. Então, Vat, aí a gente muda aqui agora, né, essa construção. E aí agora a gente tem aqui que esse Zat ou esse Vak, ele na verdade são uma nomenclatura para essas letras ali que a gente colocou, que vão falar dessas 6 Sefirotes, somente dessas 6 Sefirotes. Na verdade, essas 6 Sefirotes formam uma única Sefirote, como iremos compreender futuramente. Então veja, aqui já mudou a minha nomenclatura. Então, e eu posso confundir, mas como eu não confundo, que eu sei que o Vav, que faz o som de V, não é? São 6, é o número 6. E o outro, o Zat, vai começar com Zain, vai ser o número 7. Olha. Ups, não ficou, né? Aqui, muito bem. Então essa é a nossa a forma que nós entendemos, e aqui então vai ser HGT, pode ser HGT também, porque a gente vai ter aqui, ó, HGT, né? Ou Nehi, perdão, que a gente tem um Nun aqui, o N, perdão, a letra H e o Yud. Então não chegou até essa parte de baixo. E assim o é. Outra questão, né, a gente também tem aqui a preposição de, né? Essa preposição de a gente vai achar nos textos dentro da Torá. De sempre vai ser usado, essa preposição, em sentido possessivo. Por exemplo, Malhut de Atzilut. E seria aí agora que a gente pega essa árvore aqui, ó, sobe ela para o mundo de Atzilut, sobe ela aqui para o mundo de Atzilut, e agora não é mais aqui, ó, Malhut, que é esse planeta aqui, de Malhut, mas é Malhut de Atzilut. E isso pode confundir muitos estudos se a pessoa não compreender que essa Malhut aqui, apesar de ter a mesma nomenclatura da Malhut de baixo, ela não pertence, então, àquela Sefirot lá embaixo. Não é aquela Malhut que eu estou falando, eu estou falando dessa Malhut de Atzilut. Então, aqui a preposição de sempre vai ter um sentido muito profundo dentro do entendimento, né? Que agora não é mais, tá vendo? Não é mais a
a Sefirot Malhut, que nós estamos aqui em Malhut, de Malhut, mas é a Malhut de Atzilut, ou seja, do mundo superior. Esse mundo que é o quarto mundo aqui, né, em cima, subindo. Então veja, é essa questão que nós devemos entender. Então, Asiá, Yetzirá, Beriá, e aqui nós temos o mundo de Atzilut. E não se preocupem em guardar isso agora que nós vamos falar. Então, muito bem. Aqui nós entendemos, então, que essa questão é bem ampla dentro da Torá e que várias vezes a gente pode estar falando um assunto que vai se diferenciar justamente por conta dessa preposição. De onde é aquela Sefirot? E aí que existe um grande problema na Torá, porque se sabe que tudo são Sefirotes, mas de onde se está falando? Às vezes pode estar se falando aqui de Malhut, às vezes pode estar se falando aqui dessa Sefirot, que se torna uma só, que é chamado essa parte central aqui, não é? E é chamado de Zerampim. Então, tem que se entender também, quando vamos estar falando de Biná, quando a gente vai estar falando de outros aspectos dentro da árvore sefirótica. Então, o simples fato de eu saber essa árvore sefirótica não define que eu vou conseguir ainda interpretar toda a Torá. Então eu tenho que saber, os sábios, nós sabemos qual é o nível da alma que está sendo falado ali e qual é o tipo de tratamento que está acontecendo. Toda essa Torá, ela só acontece dentro do ser humano. Ela não aconteceu a nível do nosso mundo, no nível das histórias se concretizarem como estão escritas ali. São metáforas, são segredos, estão falando dessas sefirotes internas. E também, é lógico, sobre os ticunins. Qual a ideia da Torá? Olha, você está sobre um ticunim, você nasceu nessa forma e Deus vai precisar usar certas questões para tratar diretamente com você. Quais são as questões? Se você está seguindo para longe da Torá, ele vai agir com dureza. Se você está se aproximando da Torá, ele vai agir cada vez mais te colocando bondade. Mas vamos lá. Você está seguindo a Torá, mas você não passa um nível. Você não consegue romper aquele nível. O que acontece? Então o Eterno manda um anjo chamado Satã. O Satã vem e aí você sobe no nível rapidinho, porque você vai sair correndo, não é? Desse anjo. Então é um anjo que está sob o comando do Eterno. E aí você vai vir chorar, porque o Eterno, ele vai tratar com você. E aí você vai vir, poxa, Moreno, aconteceu isso. E eu fico aqui só olhando. Eu fico, às vezes, triste falar, mas a gente tem que olhar de uma forma que as coisas funcionam. E a gente fica olhando, a pessoa, Deus está tratando com a pessoa. Como que eu posso melhorar? Mude a internalidade que a situação vai melhorar. Mude o ego que a situação vai melhorar. O Satã, ele não vai ter por que correr atrás de você se ele não tem nada para cobrar de você. Como